Jesus, boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus. Amém. Vamos à leitura. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensine a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Eu quero te agradecer pelo privilégio de estarmos em tua casa, Deus. Eu quero te agradecer pelo privilégio de nós estarmos aqui. Ó Senhor Deus, estarmos aqui louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, é algo que nós somos gratos, porque é graça e misericórdia do Senhor. Obrigado pela tua obra na cruz do Calvário, ó Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou a tua palavra para que nós pudéssemos aprender. O Senhor zelou pela tua palavra por milênios, para que hoje nós pudéssemos, ó Pai, com o auxílio do Espírito Santo, sermos, ó Deus, cheios do Senhor, termos intimidade com o Senhor. Pai, eu quero te pedir, por favor, que os nossos corações neste momento estejam aptos, ó Deus, aptos a ouvir a tua palavra, que a tua palavra ela possa ir no mais íntimo dos nossos corações, que ela possa, em nome de Jesus Cristo, trazer cura, ó Deus, trazer em nome de Jesus arrependimento, trazer, Deus, em nome de Jesus Cristo, discernimento para nós, ó Deus, trazer discernimento para a tua igreja. Pai, que em nome de Jesus, a tua palavra possa ser prática em nossas vidas. Deus, que ela, em nome de Jesus, nos alimente. Se há aqui qualquer tipo de distração que caia por terra no nome de Jesus, a tua palavra ela é lâmpada, ó Deus, lâmpada para os nossos pés. Nós caminhamos, ó Deus, de acordo com a tua palavra. Por favor, nos ajude. Me ajude, Deus, retira tudo aquilo que não for do Senhor. Que a tua palavra seja, ó Deus, explicada aqui em nome de Jesus. Livra-nos do erro, livra-nos do engano, Pai. E que cada um dos meus irmãos aqui possa estar com o coração suscetível, em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus.
Há 2 domingos começamos com a exposição de 1 João, e tem algumas coisas que nós temos que lembrar aqui, até para contextualizar esses versículos que nós lemos agora. O objetivo de João, ele tem alguns objetivos, na verdade. Quando ele escreve essa carta, é para que os irmãos, primeiro, tenham confiança na salvação. E essa confiança na salvação é a confiança baseada no mérito de Jesus Cristo. Esse é um dos objetivos. O outro objetivo dele aqui também é mostrar como os genuínos cristãos caminham. Não basta só você falar, eu sou salvo. Ele também está colocando aqui, de certa forma, o seguinte: olha, vocês têm dúvida? Testem a fé de vocês. O pastor Fabrício, no último domingo, trouxe 2 testes, o teste moral e o teste do amor, para que os cristãos avaliassem as suas vidas, se eles estavam andando em conformidade com aquilo que eles ouviram, creram. Aqui também, João está enfatizando a sua autoridade apostólica. Isso foi falado pelo pastor Glaicon no primeiro domingo de exposição. João aqui, ele está trazendo o seguinte: olha, nós andamos com Cristo, nós ouvimos de Cristo, nós recebemos do próprio Cristo, nós tocamos em Jesus. Vamos lembrar que no contexto, nós tínhamos 2 seitas, elas se misturavam um pouco em doutrina quando você vai estudar de forma aprofundada. Nós tínhamos os docéticos e os gnósticos. E basicamente essas 2 doutrinas, elas tiravam a importância do que você fazia com o seu corpo físico. Foi falado também aqui no último domingo. Então, olha, o corpo físico, ele é caído mesmo, ele é matéria. Aí uma dessas seitas cria que Jesus era como se fosse uma projeção, um holograma, e a outra seita falava já um pouco diferente. Falava o seguinte: existiu Jesus, homem, um homem comum, e o Cristo, que encarnou em Jesus no momento do batismo, e depois saiu dele antes da morte, porque um Deus não poderia morrer. Então, o próprio Jesus, ele não era por si só perfeito, ele recebeu uma encarnação. Essa encarnação entrou em um momento e saiu em outro. Mas nós não, como nós não temos essa encarnação, então o que a gente faz com a carne não tem tanto problema. E aí entra a justificativa para todo tipo de heresia, para a falta de amor, para a falta de obediência à palavra de Deus. Então nós tínhamos essas seitas surgindo, esses falsos apóstolos, e eles se denominavam apóstolos. Então João aqui também está reafirmando a autoridade apostólica dele. Então esse é o contexto, esse é o pano de fundo. E aí nos capítulos anteriores, do 15 ao 17, nos versículos anteriores, do 15 ao 17, capítulo 2, nós temos 3 sérias advertências aos cristãos. Primeiro, os cristãos devem fugir da concupiscência da carne, ou seja, dos prazeres que o mundo oferece. Segundo, os cristãos devem fugir da cobiça dos olhos. O que seria a cobiça dos olhos? Aí é uma questão de desejos, aquilo que nós desejamos e que não agrada ao Senhor. E terceiro, os cristãos devem fugir da vaidade da vida. A vaidade da vida seriam as riquezas, os bens materiais. No mundo, você vale o que você tem. Você vale as casas, as posses que você tem, os carros que você tem, e isso não deve ser presente no nosso meio. João, ele encerra os versículos anteriores dizendo isso. Se nós amarmos o mundo, nós não poderemos amar a Deus, porque o amor ao mundo é inimizade para com Deus. Aquilo que o mundo valoriza, os cristãos não devem valorizar. E aqui ele reafirma as palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz que não é possível servir a 2 senhores. Especificamente, quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando aqui a respeito da vaidade da vida, né, dos bens materiais. Porque se você servir a 2 senhores, você vai agradar a um e vai desagradar ao outro. Então esse é o pano de fundo. Esses são os versículos anteriores. Esses são os objetivos principais de João para com a igreja. E aí nós vamos dividir agora a nossa exposição em 5 partes. Primeira parte, nós vamos falar sobre a última hora. Depois nós vamos falar sobre o anticristo. Depois nós falaremos sobre os anticristos. Depois falaremos sobre o verdadeiro cristão. E por fim nós vamos trazer aplicações
que João traz para a igreja e que também servem para nós. Vamos para o primeiro tópico que está no versículo 18. Eu estou lendo na Revista Atualizada, Almeida. Diz assim: filhinhos, já é a última hora. Quando João fala que já é a última hora, ele está se referindo ao tempo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Nós sabemos que, pela história que a Bíblia nos revela, a história é basicamente a seguinte: o homem cai no Éden. Posteriormente, Deus ali no Éden, na queda mesmo, Deus já anuncia que virá que o Senhor Jesus Cristo viria. E depois os profetas anunciam isso ao longo do Antigo Testamento. Tudo apontando para Cristo, tudo apontando que o homem não pode se salvar, que o homem é incapaz de praticar o bem, que o homem é incapaz de se achegar a Deus. E Cristo vem a essa terra como cordeiro, para ser sacrificado pelos nossos pecados. Cristo vem a essa terra com a missão de morrer numa morte, que é uma morte deplorável. A morte de cruz não era uma coisa bonita, uma coisa legal. A morte de cruz, ela era uma morte para os piores tipos vou chamar aqui de bandidos que nós tínhamos na época. Essa era a ideia da morte de cruz. Ontem o Rafael até comentou um pouco sobre isso no culto de jovens. O próprio fato de Deus se fazer homem já é uma humilhação. E Cristo vem como cordeiro, e acima disso tudo que eu já citei aqui, Cristo, ele enfrenta a ira do Pai. A ira que seria contra nós, a condenação que seria contra nós, a ira santa e justa de Deus que seria contra nós. E Cristo ressuscita, e volta, e senta à destra do Pai. E ele deixa claro que ele voltará para buscar a sua igreja. E em sua segunda vinda ele não virá como cordeiro. Ele virá, na verdade, como um juiz. Ele não virá mais como um cordeiro. Então, quando João está falando, já é a última hora, ele está falando, olha, este é o último tempo da era humana, antes do Senhor Jesus Cristo vir pela segunda vez. E aí a gente tem um primeiro questionamento aqui, porque isso foi escrito há aproximadamente 2000 anos atrás. E muitas pessoas no mundo, muitas pessoas aí fora nos questionam em relação a isso. Falam, poxa, mas está falando que Jesus vai voltar já tem 2000 anos. Não é de nos assustar esse questionamento vindo por parte do mundo, sabe? Porque o próprio Jesus disse o seguinte, olha, quando o Filho do Homem regressar, será como nos tempos de Noé, onde os homens estavam comendo, bebendo, se dando em casamento, então os homens estavam cuidando das questões seculares, e repentinamente a porta da arca se fecha e o dilúvio cai sobre a terra. Então não é de nos assustar isso. Nós temos que pensar que nós estamos no último capítulo de um livro. A gente só não sabe quantas páginas tem esse capítulo, mas uma coisa é certa, é o último capítulo. Você está lendo um livro, você não viu o final do livro, você abriu e está escrito lá, último capítulo. Se esse capítulo tem 10 páginas, 20 páginas, 30 páginas, 50 páginas, nós não sabemos. O que nós procuramos e vemos são os sinais. Alguns deles nós até comentaremos aqui. E seria um pouco arriscado dizer, e aqui é uma conjectura, é o Mateus que está falando, que está muito próximo. Quando a gente percebe o nível de globalização que o mundo tem, e aqui é uma conjectura, o nível de globalização, o nível de influência que nós percebemos que uma nação tem sobre a outra, como as coisas estão caminhando, como o evangelho tem sido pregado, nós vemos que estamos perto. Se estamos na última página, não sabemos, mas uma coisa é afirmado pela Bíblia, nós estamos no último capítulo. E isso é um tom de alerta que João está dando à igreja. É um sinal de, olha, nós estamos no final. E aí João continua, e nós vamos para o nosso segundo tópico. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então ele dá aqui um dos sinais
na verdade, dois sinais, um deles ainda está para acontecer, de que nós estamos nesse último capítulo. Aqui nós temos dois personagens, nós temos o anticristo, pode olhar aí na sua Bíblia, está no singular, e os anticristos, que estão no plural. A respeito do anticristo, o anticristo, ele, segundo João aqui, seria alguém que viria futuramente, à época dele, e que também virá futuramente à nossa época, ele ainda não veio. O anticristo, ele será uma manifestação do mal em pessoa. Essa é a corrente teológica mais coerente para explicar quem é o anticristo. Se nós abrirmos a palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses 2, a palavra de Deus diz o seguinte, 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Aqui está falando do fim dos tempos, uma característica dos fins dos tempos, apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse homem, o anticristo, ele é uma personificação do mal. Esse homem, ele será justamente um homem que, basicamente, ele pegará essas ideologias e isso se concentrará nele. Nós cremos que esse homem terá um forte poder político e uma forte influência religiosa. Na Bíblia existem sinais de que, de certa forma, haverá paz, uma paz não permanente, uma paz temporária. Esse é o anticristo. Só que João ele continua dizendo o seguinte, também agora muitos anticristos têm surgido. Então nós temos o anticristo e nós temos os anticristos. E quem seriam esses anticristos? João ele nos dá a resposta. Está lá nos versículos 22 e 23, que diz assim, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então João ele nos fornece a resposta. O anticristo é aquele que nega o Filho. Porque quem nega o Filho, nega o Pai, e vice-versa. E o que isso quer dizer? Nós vamos dar uma aprofundada nisso. Toda e qualquer pessoa que nega a doutrina, a natureza e a missão de Cristo, ela é considerada um anticristo. Não o anticristo, mas um anticristo. Todo aquele que distorce a doutrina, a natureza e a missão de Cristo está trazendo uma doutrina demoníaca para dentro da igreja. E todo aquele que nega Jesus Cristo, ele nega o Pai. Porque se você distorce a doutrina, se você distorce a natureza e se você distorce a missão de Cristo, você está falando que Deus não é totalmente santo, que Deus não é totalmente bom, que Deus não é totalmente gracioso. Se você distorce o que Cristo fez por nós e o que Cristo ordena para a sua igreja, você está distorcendo quem é o Deus Todo-Poderoso, quem é o Deus Pai. Negar o Filho é fazer com que o Deus Pai seja mentiroso. E isso é uma coisa terrível. É ir contra o plano de salvação que o próprio Deus estabeleceu para a humanidade. E João aqui está se referindo, como eu disse no início, a um público específico. No contexto dele, ele está se referindo aos docéticos, que falavam, olha, separe Jesus, o homem, de Cristo, o Deus. Está separando a própria natureza de Cristo. Porque a natureza de Jesus é 100% homem e 100% Deus. E o próprio Jesus advertiu sobre isso, sobre esses anticristos, esses homens que colocariam doutrinas estranhas, tentariam colocar doutrinas estranhas no meio das igrejas. Lá em Mateus 24, 4 e 5, diz assim,
E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ainda nesse capítulo, lá no versículo 11, diz assim: surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, quando questionado sobre os últimos dias, o próprio Jesus Cristo deu essa resposta aos discípulos: olha, tomem cuidado, muitos se passarão por Cristo, muitos tentarão enganar vocês. E isso está presente, o espírito do anticristo está presente desde o momento que Jesus Cristo pisou aqui nessa terra. Nós vemos o espírito do anticristo inicialmente com o questionamento dos fariseus, porque o que os fariseus, alguns fariseus falavam sobre Jesus? Eles falavam que Jesus estava operando milagres pelo poder de Satanás. Eles já distorciam a natureza de Cristo desde aquele momento. E depois, quando Cristo volta à destra do Pai, homens continuaram tentando deturpar essa ideia, e até hoje é assim. Muitos anticristos se manifestaram através de seitas, através de falsas religiões. Essa semana eu estava conversando com um colega de trabalho que é espírita, e eles acreditam no Jesus. Aí a primeira coisa que ele me falou é que ele acreditava no Jesus histórico. É inegável que teve um homem, isso ele falando, chamado Jesus, histórico. Né? Se conversar com a maioria dos historiadores, independente da crença deles, eles dirão que um homem chamado Jesus habitou ali na região do Oriente e causou um grande rebuliço. Mas aí vem as distorções sobre a natureza de Cristo, né? Sobre a missão de Cristo. Não, ele é um espírito elevado que, né, nos ensinou a sermos pessoas boas. Também é terrível quando nós não damos o mérito a Cristo, aí você já cai no outro lado, você cai no lado do legalismo. As pessoas que acham que conseguem se salvar sozinhas, que a obra de Jesus não é suficiente. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Jesus Cristo é aquele que levou os nossos pecados sobre ele, a ira do Pai naquela cruz. Se nós excluímos essas verdades, a gente começa a fazer heresia e daqui a pouco a coisa descamba. E de onde surgem os anticristos mencionados por João? A resposta está no versículo 19, vamos ler. Diz assim o versículo 19: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Estudando essa passagem, teve uma luz que, assim, lendo alguns homens de Deus, que eu achei bem interessante. Esse dos nossos é mais profundo do que simplesmente eles eram da igreja. Esse dos nossos quer dizer que esses homens eles estavam na liderança das igrejas. Então, assim, eram homens influentes, eram homens que estavam ali junto com os apóstolos, que tinham uma certa liderança sobre a igreja, que tinham uma certa capacidade argumentativa, uma certa capacidade de eloquência. Então, de dentro da própria igreja, esses homens surgiram. Não nos enganemos, às vezes nós achamos que as heresias, as doutrinas erradas, vão sair de uma pessoa que às vezes não tem conhecimento nenhum. Isso pode acontecer? Pode, mas muitas das vezes são pessoas com conhecimento extremamente grande do Evangelho e que distorcem o Evangelho para fazer com que esse falso Evangelho seja conveniente aos pecados delas, às vaidades delas, às cobiças delas. A necessidade, por exemplo, que o pastor Glauco falou aqui de aceitação. Às vezes são homens que nem querem tanto dinheiro, não, quando você para analisar, mas são homens com necessidade de aceitação, e aí eles deturpam o Evangelho. Então João deixa claro, olha, eles saíram do nosso meio, do nosso círculo aqui de convivência, mas eles não eram dos nossos, porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 1, nos capítulos 5 e 6, que os ímpios, eles não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos.
Aqui eu não estou dizendo que em uma igreja séria não pode haver um irmão que não é salvo, tá? Igreja não é garantia de que a pessoa é salva, ou de que a pessoa tem a verdadeira e a correta concepção sobre quem Cristo é. Porém, quando a igreja é uma igreja que procura ficar firmada na palavra de Deus, ela resistirá a esses homens. Ela resistirá a esses falsos profetas. Ela resistirá ao espírito do anticristo, que vem agindo desde a igreja primitiva. Aqueles que amam o pecado e a desobediência, eles devem ser combatidos no meio da igreja do Senhor. E aí João continua. E agora nós vamos falar aqui nos próximos versículos sobre os verdadeiros cristãos. Então nós vimos que é a última hora, o anticristo se manifestará no futuro, um homem que será a personificação dessas ideologias e desse sistema que é um sistema anticristão. Nós vimos que já existem anticristos espalhados no mundo, que são aqueles que deturpam a obra, a natureza, a missão e a pessoa de Cristo. E aí João vai falar sobre os verdadeiros cristãos, que nós somos, amém? E lá no versículo 20 ele diz o seguinte: e vós possuís unção, que vem do santo, e todos tende conhecimento. Unção, o que seria essa unção? No original aqui do grego é a palavra crisma, e crisma significa marca. E é interessante que quando você vai estudar a palavra mais a fundo, essa palavra crisma, ela tem uma origem, a origem da palavra, tá? É muito parecida com a palavra Christus, ungido. São aqueles que receberam a marca do ungido. E qual é a marca de Cristo em nossas vidas? Que marca seria essa que ele nos descreve? O Espírito Santo de Deus. Cristo, ele prometeu aos seus discípulos que eles não ficariam órfãos. Ele enviaria um consolador, o Espírito Santo de Deus. E nós temos conosco todo aquele que verdadeiramente creu no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e o confessou perante os homens, todo esse recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é a presença do próprio Deus, do próprio Cristo conosco. Nós temos essa unção, nós temos essa marca. E aí vale lembrar do que João fala nos versículos anteriores. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Está lá no versículo 6. O Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, ele nos capacita e nos fortalece para que nós possamos andar em obediência ao Pai e em amor. Aqui eu não estou falando que você é perfeito. O próprio João diz que o cristão, ele cometerá pecado por acidente. Não é algo que você planeja, não é algo que você fala, olha, o pastor Fabrício até brincou aqui falando sobre queda de moto, né, no domingo passado. Você já caiu de moto, Rafael? Você estava planejando cair de moto? Provavelmente não, o dia que eu caí também eu não estava planejando. Ele usou até esse exemplo. E quando nós pecarmos, a palavra diz que nós temos um advogado fiel, Cristo, o justo. E é nisso que está a nossa fé. E ele colocou esse selo em nós. Nós temos essa unção. E isso traz uma implicação. E que implicação é essa? Ele diz no verso 20 que todos, e aqui ele está se referindo a esses que foram ungidos, a esses que receberam a marca, a esses que são verdadeiramente cristãos, todos esses têm conhecimento. Todos esses possuem o conhecimento. E quando ele fala em conhecimento aqui, não é aquele simples conhecimento de, por exemplo, eu li, eu sei que existe. Mas é um conhecimento no sentido de discernimento. Então, todos aqueles que são verdadeiramente cristãos, todos aqueles que foram marcados, todos aqueles que andam conforme ele andou, como está escrito no versículo 6, esses possuem discernimento, possuem capacidade. Quando nós pegamos um dos pilares da reforma protestante,
um dos pilares da reforma protestante é o sacerdócio universal. O que significa isso? Eu posso estar pregando aqui para vocês agora, mas vocês não só podem, como devem pegar essa palavra e ler na casa de vocês, e estudar na casa de vocês. Não tem essa de que o pastor ou o irmão que está aqui na frente, ele tem um conhecimento que somente ele pode atingir. Mas pelo contrário, todos nós que recebemos essa marca, todos nós que recebemos essa unção, nós temos acesso, nós temos discernimento da palavra de Deus. O que cabe a nós, e nós vamos ver mais à frente, é a aplicabilidade prática disso. Glória a Deus. Então João diz isso para a igreja. Vocês têm essa unção. Então vamos lá. A última hora, no versículo 18, vimos quem é o anticristo, os anticristos. Os verdadeiros cristãos são aqueles que receberam o Espírito Santo e que andam conforme Jesus andou. Isso não pelos nossos méritos, isso não porque nós somos bonzinhos, não porque nós conseguimos andar em perfeição, mas porque Jesus Cristo nos selou com o seu Santo Espírito, que nos ensina a andar em obediência e em amor. E aí agora uma parte, que é uma parte bem importante, é a parte das aplicações práticas, que ele vai continuar nos versículos seguintes. E nós vamos falar de 3 aplicações práticas. A primeira aplicação prática que João traz para a igreja, que é muito importante para nós nos dias atuais. Permanecei na verdade. Vamos no versículo 24. Então, no versículo 22 e 23, ele explica quem são os anticristos, e no versículo 24 ele diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Essa palavra permanecer aí tem um sentido de residência fixa. É como se eu falasse, eu permaneço lá na rua tal, número tal, apartamento tal e bloco tal. Residência fixa. A palavra de Deus, ela deve permanecer de forma fixa em nossos corações. Então, que a palavra, que nós estejamos fixos, firmados na palavra, que ela encontre residência em nós. Pois apenas com a palavra fixa em nossos corações, nós podemos permanecer no Filho, nós podemos permanecer no Pai. Sem a palavra de Deus fixada, sem um conhecimento correto das Escrituras, sem essa caminhada com o Espírito Santo de sempre buscarmos crescimento na palavra, nós não podemos permanecer no Filho. E quem não permanece no Filho, como nós vimos, não permanece no Pai. No versículo 27, João diz o seguinte: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, ou seja, o Espírito Santo permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela, aqui a unção, vos ensinou. Esse texto aqui é muito perigoso, porque o que pode se argumentar aí fora? Olha, o próprio João diz que nós não temos necessidade de que ninguém nos ensine. Então, eu vou pegar a minha Bíblia, eu tenho a marca de Jesus, que é o Espírito Santo, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou me isolar da comunidade, vou me isolar da igreja, e eu vou começar a estudar a Bíblia, porque eu não tenho mais necessidade de que alguém me ensine. E aqui nós temos 2 erros nessa linha de raciocínio. O primeiro erro que tem que tomar cuidado é que no versículo anterior, João está falando que isso é para que os irmãos tomem cuidado com aqueles que tentam enganar a igreja. Ou seja, o que ele está falando aqui é o seguinte: não tenham essa carência de aprender coisas novas, de revelações novas.
Você quer ver se o pastor Glaico quisesse lotar essa igreja? É se ele colocasse uma faixa aí, ou várias faixas em tudo quanto é canto, falando que aqui iria ter uma revelação nova, ou alguém que trouxesse revelações novas. As igrejas enchem geralmente com isso. Como se nós precisássemos de algo além daquilo que nós já ouvimos. E um detalhe aqui, que é o segundo erro. Então, o primeiro erro é esse. João está se referindo, olha, não tenham essa carência de algo novo, de algo, de repente, que é totalmente diferente daquilo que nós falamos. E o segundo erro é o seguinte, nós temos que lembrar que aqueles homens, a igreja primitiva, ela teve contato com os próprios apóstolos e com o próprio Cristo. Muitos deles andaram com Cristo, viram os ensinamentos públicos de Jesus Cristo na multidão. E os apóstolos, aqueles que andaram no secreto com Cristo, eles também estavam ensinando aquela igreja. Assim como eu estou falando aqui com vocês, aqueles homens, eles tiveram esse contato. Quando João diz aqui, olha, permaneçam fixos, permaneçam firmes naquilo que vocês ouviram desde o início, desde o princípio, é justamente naquilo que Cristo trouxe a respeito da palavra de Deus e que os apóstolos trouxeram a respeito da palavra de Deus. Porém, minha pergunta aqui para a igreja é a seguinte, quem já ouviu aqui um apóstolo? Quem aqui já ouviu João, Pedro, Paulo? Já ouviu, Henrique? Exatamente. Só na palavra de Deus. Só na palavra de Deus. No primeiro domingo, o pastor Glaico falou que João estava reafirmando a autoridade apostólica daqueles que ouviram, viram, tocaram, andaram com Jesus Cristo. E aí, qual é a aplicação que fica para nós? Assim como os irmãos aqui deviam permanecer naqueles estudos que os apóstolos trouxeram, que muitos deles ouviram do próprio Cristo, nós, como igreja de Deus, devemos permanecer firmes nos ensinos da Escritura Sagrada, naquilo que Deus, de maneira zelosa, ao longo de milênios, deixou para nós, através dos apóstolos e de Cristo. Mateus, e os profetas também. O Novo Testamento, ele não anula o Antigo Testamento. O Novo Testamento é justamente a concretização e o ensino do próprio Filho de Deus e daqueles que o próprio Filho de Deus deixou encarregados para espalharem essa mensagem aqui na terra. Então nós, como povo de Deus, nós devemos permanecer firmes nessa verdade. Nós devemos amar a palavra, nós devemos amar o estudo da palavra, nós devemos amar ouvir pregações, sejam elas expositivas ou temáticas, desde que elas sejam arraigadas verdadeiramente naquilo que é a interpretação correta. Nós vivemos num país que culturalmente não gosta de estudar. E com o boom das telas, isso se torna ainda mais forte. A gente está virando mestre em saber de tudo e não saber nada, né? Você hoje em dia pergunta para um menino de 13, 15 anos se ele sabe sobre teoria da relatividade, ele vai te responder que ele sabe. Começa a dar um apertão para você ver. A gente não sabe nem somar fração direito, querer explicar a teoria da relatividade, tá bom. Mas culturalmente nós já estamos num país, e nós estamos passando por esse processo no mundo que não gosta de se aprofundar nas coisas. As mensagens que mais fazem sucesso hoje em dia nos grupos de redes sociais, nos grupos de WhatsApp, são as mensagens mais rasas. As mensagens geralmente que são aquelas mensagens que assim, não se aprofundam em nada. Quando o pastor, quando o irmão, quando o presbítero começa a trazer uma mensagem que é expositiva, uma mensagem que é um pouco mais profunda, uma mensagem que vai explicar a Bíblia, o número de visualizações já cai demais, vai lá embaixo. Nós não, nós devemos amar a palavra de Deus. Nós conhecemos Deus, nós permanecemos no Filho através do correto entendimento. E esse correto entendimento aqui, eu não estou falando só de conhecimento. Lembra da sua marca, da sua unção. Lembre-se do Espírito Santo. Ore a Deus, peça com humildade, Senhor Deus, me ajude a entender a Tua palavra. Revela essa palavra a mim, para que essa palavra também não seja apenas conhecimento,
Conhecimento você tem ateus que têm um conhecimento de Bíblia maior do que muitos dentro da igreja. Mas que essa palavra seja vida para nós. Que o Senhor nos dê o discernimento correto. Que venhamos ser um povo que ama a palavra de Deus. Que não fique com preguiça de estudar a palavra de Deus. Que nós não achemos a palavra de Deus, às vezes, não, é porque é chato, é desinteressante, porque não trabalha muito bem com as ansiedades do que eu estou passando. Às vezes a pessoa foi lá porque ela, não sei, exemplo, ela está desempregada, aí o pregador começa a expor, não, a palavra não está falando nada. Está falando sim. É você que talvez está com o coração duro e cauterizado. Então essa é a primeira aplicação que nós temos aqui para a igreja e que também serve para nós. Permaneçamos na palavra de Deus. A segunda aplicação, nós devemos recusar os falsos ensinos. Não importa quem os traga, quem os coloque. Versículo 26 do nosso texto. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Então, igreja, desde o momento da igreja primitiva até hoje, e infelizmente isso continuará porque é bíblico, existirão homens tentando enganar o povo de Deus. E Jesus até diz que muitos serão enganados. Se nós pegarmos ao longo desses 2 milênios, nós vimos falsas religiões sendo formadas, seitas sendo formadas, e uma coisa também que é muito triste, pessoas às vezes em bancos de igreja sendo enganadas, achando que são salvas, mas criando um Deus segundo a sua conveniência. E isso é tão sério que lá em Gálatas 1, versículos 8 e 9, Paulo diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja ele anátema, seja ele maldito. E aí Paulo reafirma no versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também lhe digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que este que vocês já receberam, seja anátema, seja maldito. E olha aqui a humildade dos apóstolos, de Paulo diante da situação. Se eu começar a anunciar, se nós aqui são os apóstolos, começarmos a distorcer a palavra, que sejamos malditos. Então não tem essa, ele tem muita influência na internet. Se tem muita influência, a igreja dele é lotada, os vídeos dele têm 1 bilhão de visualização, nem sei se tem algum vídeo que tem 1 bilhão de visualização no YouTube, mas não importa. E quando Paulo vem aqui e coloca até os seres celestiais no balaio, né, dizendo assim, olha, até se forem os anjos, ele está dizendo até o seguinte, olha, não importa se eles operarem com sinais, com maravilhas, até porque muitos com o espírito do anticristo, ou seja, muitos anticristos, operaram sinais e maravilhas. Em outras religiões, há sinais. Em outras religiões, há milagres. Em outras religiões, há curas. Mas como eles distorcem quem é o verdadeiro filho e, consequentemente, quem é o verdadeiro pai, que eles sejam anátemas. Não importa se fazem sinal. E aqui vai até uma outra conjectura minha, nós falamos sobre o anticristo. Eu creio que o anticristo terá uma certa capacidade de sinais e maravilhas. Mas se distorcer a natureza de Cristo, a missão de Cristo e a doutrina de Cristo, que seja anátema, porque é espírito do anticristo, é espírito demoníaco. E quando nós falamos que é espírito do anticristo, é forte, não é? Parece pesado falar que são anticristos, aqueles que distorcem os ensinos de Cristo, mas o próprio Cristo, ele corrigiu seriamente um de seus discípulos, quando esse discípulo tentou distorcer a missão dele, Pedro. Quando Pedro chega para Jesus e falou, Jesus ele fala que ele iria morrer, que ele iria sofrer, que ele iria padecer, e aí Pedro chega e falou, Jesus, que é isso, cara? Não faz isso com você não, tem um pouquinho aí de amor próprio. O que Jesus responde a Pedro? Afasta de mim, Satanás, porque você cogita as coisas que são do homem, não de Deus.
Pedro ali naquele momento, ele tentou distorcer a missão de Jesus. Jesus, ele sabia que ele viria nessa terra aqui se entregar por nós, como uma manifestação de graça e de amor do Pai. E Jesus não aceitou essa distorção na missão dele. E ele repreendeu Pedro de forma firme. Então nós devemos recusar esses ensinos. Sobre esses falsos homens, o versículo 29 do capítulo 2 que nós estamos lendo, diz o seguinte, olha, se sabeis que ele é justo, aqui está se referindo a Jesus, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. De novo, João dá uma ênfase na importância de nós vermos o proceder das pessoas e de nós analisarmos o nosso proceder também. E eu sei que hoje em dia, na moda do mundo, e essa é uma moda antiga, o que as pessoas citam para nós? Olha, você não pode julgar ninguém. Julgar é errado. Nós temos que tomar cuidado, porque lá em João, aqui eu estou me referindo ao Evangelho de João, 7:24, a palavra de Deus diz o seguinte: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, existe sim um julgamento. E o julgamento é segundo a reta justiça. Então não tem essa de que a pessoa está no meio dos cristãos deturpando, distorcendo a palavra, vivendo de forma incoerente e você não pode chegar e fazer nada. Não existe isso. Pelo contrário, nós devemos recusar a esses. A mentira, como João nos diz aqui, ela não pode habitar em meio à verdade. As distorções não podem habitar. E muito cuidado, porque essas distorções, elas são sutis. Essas distorções, elas geralmente não começam de maneira grande. Vamos começar com a distorção da doutrina. A distorção da doutrina, geralmente, ela passa por dois extremos. O primeiro extremo, um extremo legalista. Para que eu possa me salvar, eu me salvo porque assim, é Jesus, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Entendam uma coisa, o pastor Glaico é enfático nisso aqui na frente. Nós chegamos diante de Deus de mãos vazias. O Mateus não é bonzinho. Se você provavelmente soubesse o que se passa no meu coração por um dia, você me olharia com olhos diferentes. Agora, uma coisa nós temos feito: descansado na graça de Cristo, confiado no mérito de Cristo. Ele é santo, Ele é todo-poderoso, Ele foi moído, Ele pagou a dívida que era contra nós. O primeiro extremo é o legalismo na doutrina de Cristo. Um segundo extremo é o extremo da hipergraça. A hipergraça, ela defende o seguinte: venha e permaneça como estás. Isso não existe. Se o pecado, ele não é algo que incomoda você, você não tem necessidade de salvador. Para que você precisa de um salvador se o pecado não te incomoda? Se não existe aí uma questão de certo e errado, se o pecado ele não faz diferença nenhuma entre cometê-lo ou não, se você vive deliberadamente em pecado, quer dizer que nem salvador você precisava. Para quê? Se o pecado é uma frequente, uma constante, às vezes até uma crescente em nossas vidas, isso quer dizer que o pecado é algo que tanto faz, tanto fez. Ele não é tão incômodo assim. Esse é o evangelho da hipergraça, que também é uma distorção da doutrina de Cristo e que também é uma doutrina satânica, distorcendo a palavra de Deus. Outras religiões, elas deturpam, e às vezes isso está acontecendo até no nosso meio, é complicado falar de outras religiões hoje, a gente consegue ver num círculo mais próximo, a natureza de Cristo, a natureza da pessoa de Cristo. Cristo veio nessa terra 100% Deus e 100% homem. Ele é Deus, e ele também soube o que foi padecer nessa terra. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é aquele que purifica a sua igreja, Ele é aquele que detém o controle do universo. Jesus não é simplesmente só o nosso amiguinho. Eu não estou falando que Ele não é o seu amigo, Ele é o seu amigo.
e é o melhor amigo que você tem. Ele é um amigo que se entregou numa cruz por você, que não tem mérito nenhum. Você que não tem nada a oferecer a Ele. Nós não temos nada a oferecer a Deus. Quando nós estudamos aqui os atributos de Deus, nós vimos que Deus é independente. Deus, Ele nos ama porque está em sua essência o amor dEle, sendo manifesto em nossas vidas. Mas Cristo, Ele não é simplesmente o seu amiguinho. Cristo não é simplesmente o gênio da lâmpada, que você vai lá, faz uma oração quando você precisa, e resolve para mim aí e se vira. E também existe hoje, de forma muito forte, a deturpação da missão de Cristo. Cristo, Ele não veio nesse mundo para que nós pudéssemos ter um conforto secular. Cristo, Ele não veio nesse mundo simplesmente para que nós pudéssemos ter uma vida de prosperidade, de riquezas. Pelo contrário, quando nós pegamos os grandes homens de Deus, vamos pegar os apóstolos, quais deles tiveram facilidade em suas vidas? O sistema é anticristão. O mundo jaz no maligno. A partir do momento que você começa a caminhar com Cristo, as dificuldades já aparecem, são inerentes nesse sentido. Então a missão de Cristo não é para resolver os nossos problemas seculares, as nossas ganâncias, as nossas carências emocionais, os nossos anseios. Ele resolve tudo isso, só que Ele resolve tudo isso focando na eternidade. Se o foco for um foco secular, se um foco for na concupiscência do mundo, se o foco for nas cobiças da terra, se o foco for nas vaidades, você vai se frustrar, ou então você vai criar um Cristo diferente daquele Cristo das Escrituras. A missão de Cristo é uma missão de mostrar o seu amor na cruz do Calvário, é pagar o nosso preço, é levar as nossas doenças, as nossas feridas, e aqui feridas eu estou falando de feridas e mazelas que eram contra Deus. Todos nós, debaixo do pecado, seríamos condenados, sem exceção. E Cristo vem e paga o preço, é moído naquela cruz, e triunfa e estabelece a sua igreja. Essa é a missão de Cristo. Tudo isso que é distorcido hoje em dia em mensagens nós não podemos aceitar. E nós devemos tomar cuidado, porque os anticristos estão aí. Eles estão desde o início e eles permanecem até hoje. O pastor Glauco citou alguns contextos aqui no início do culto, no meio do culto. E o sistema ele é voltado para isso. E a terceira e última aplicação, que é uma exortação, é um ânimo para a igreja aqui que João está dando, e é um ânimo para nós. Acontecerá a manifestação de Cristo. Vamos lá no versículo 28. Filhinhos, agora pois, permanecei nele. Lembrando, como é que você permanece nele? Permanecendo no que foi ouvido e falado, na palavra de Deus. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então João está dizendo aquilo que foi falado por Cristo em Mateus 7, 22, 23. Muitos me dirão naquele dia, aqui se refere ao dia da volta do Senhor Jesus Cristo: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa é a maior tragédia na vida de um ser humano. A maior tragédia na vida de um ser humano não é perder o emprego, não é ter problemas familiares, não é ter um problema de saúde. A maior tragédia na vida de um ser humano é esse ser humano ser recusado pelo próprio Cristo no último dia. E aqui João dá um estímulo: permaneçam nele para que no último dia nós não sejamos envergonhados. Permaneçam na palavra para que possam permanecer no Filho e consequentemente no Pai, para que vocês não sejam envergonhados, igreja. E no capítulo 25 ele também fala disso, ele fala o seguinte, olha, versículo 25, hoje está difícil, hein? E eu escrevi aqui versículo. No versículo 25 diz o seguinte: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez,
a vida eterna. Irmãos, permaneçamos na palavra de Deus. Amemos a palavra de Deus. E aqui entra até um link para nós. Amemos a casa de Deus. É aqui que nós também aprendemos, é aqui que nós também compartilhamos. Como eu disse, se nós pegarmos a palavra de Deus e nos isolarmos, daqui a pouquinho, algumas semanas, meses, a gente começa a criar heresia, porque a gente não tem confronto. Nós não gostamos de nos confrontar. Nós gostamos muito de ver no outro. E o Espírito Santo, ele age individualmente em nós. Sim, cada um de nós aqui fomos selados, cada um de nós aqui recebemos a unção. Estude na sua casa, se aprofunde na palavra. Hoje em dia a ferramenta é o que não falta. Essas Bíblias aqui, quando a gente pega, às vezes eu pego umas chaves, concordâncias e tal, e quando você vai ver, esse cara aqui sintetizou. Assim, é claro que algumas sistemáticas, algumas concordâncias vão mais a fundo, mas quando você pega essas Bíblias de estudo, claro que são Bíblias de estudo, peça indicações, né? Existem Bíblias de estudo ruins também, mas quando você pega essas Bíblias de estudo, você vê o quanto hoje em dia é mais fácil. Amemos estudar a palavra, amemos ler a palavra, amemos meditar na palavra, amemos conversar sobre a palavra, amemos estar expostos a coisas relacionadas à palavra, porque permanecendo na palavra, com o auxílio do Espírito Santo, aqui eu não estou colocando mérito no seu conhecimento, tá? Você pode ser pós-doutor em Harvard, em leitura e interpretação de texto. Se você não tiver o Espírito Santo, de nada isso aqui vai te adiantar. É só através do Espírito Santo. Mas amemos a palavra de Deus. Segundo, não estejamos caindo nesses homens que deturpam a missão, a obra, a pessoa de Jesus Cristo, a natureza de Jesus Cristo, e hoje em dia eles estão se multiplicando pela internet afora e nos púlpitos das igrejas. Homens que às vezes vêm com uma palavra rasa e com uma palavra totalmente voltada para os interesses humanos. Que nós recusemos isso. E por fim, que nós nos lembremos daquilo que Ele nos prometeu. E para citar as promessas, eu quero falar aqui no livro de Apocalipse, não precisa abrir, porque eu vou citar 7 versículos. Você vai ter que correr demais aí. Apocalipse 2:7. Ao vencedor, ao que permanecer, ao que perseverar, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor, Apocalipse 2:11, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Ao vencedor, Apocalipse 2:17, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:26, ao vencedor, aquele que perseverar, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor dar-lhe-ei de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Essa é a nossa esperança. Permaneçamos firmes. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus.